Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula aberta sobre o uso da inteligência artificial na nossa rotina jurídica. Eu sou o professor Marcelo Martins Piton, sou defensor público do estado do Rio Grande do Sul, mestre em Direito, certificado em Tecnologia e Inovação pela Singularity, autor do livro Inteligência Artificial para Profissionais do Direito e, como eu já disse, coordenador da pós-graduação do meu curso. Pós-graduação essa que tem um foco extremamente prático. O objetivo da nossa pós-graduação é capacitar profissionais do direito, juízes, promotores, defensores públicos e advogados a utilizarem as ferramentas artificiais de uma forma avançada, de uma forma com que vocês, de fato, ganhem tempo e melhorem a qualidade do trabalho de vocês ao utilizar essas ferramentas da inteligência artificial. Eu tenho visto muitas pessoas utilizando as ferramentas da inteligência artificial e não otimizando o tempo e não explorando o máximo delas. Essas ferramentas, ChatGPT, Claude, Gemini, Notebook LM, elas são ferramentas muito poderosas, mas a forma com que tu utiliza essas ferramentas, ela vai determinar e muito o nosso resultado. E o objetivo dessa nossa aula aberta vai ser realizar uma aula bem prática com vocês, para que vocês compreendam um pouco do funcionamento das ferramentas de inteligência artificial. A gente vai ver por que elas alucinam, como é que elas entregam determinada resposta, e ao final a gente vai utilizar algum dos assistentes que estão disponíveis para os nossos alunos. E para a gente começar a falar de inteligência artificial, eu acho que o principal ponto que as pessoas precisam compreender acerca das ferramentas de inteligência artificial é que essas ferramentas, elas não são ferramentas de busca. Essas ferramentas de inteligência artificial, elas têm uma característica única que distingue ela de ferramentas de busca. Na sequência, vou demonstrar alguns exemplos com o ChatGPT ou com o Google, e a gente vai ver a diferença de uma ferramenta de busca e de uma ferramenta de inteligência artificial. Mas que para que vocês comecem a compreender essas ferramentas, é bem importante vocês entenderem que a principal característica desses modelos, ChatGPT, Claude, Gemini, Notebook LM, é a geração de dados sequencialmente coerentes, um elemento por vez, a partir de um algoritmo que prevê estatística e probabilisticamente a próxima palavra. E eu vou esmiuçar esse conceito aqui para vocês, dando exemplos. Eu vou abrir aqui o meu navegador, eu vou abrir aqui o meu Google. No momento em que eu abro o meu Google, eu vou digitar o seguinte: quais são os elementos da responsabilidade civil? Então eu vou fazer essa pergunta aqui para o Google: quais são os elementos da responsabilidade civil? E o Google, ele é uma ferramenta de busca. O que o Google ele vai fazer? No momento em que eu pesquiso no Google, o Google ele me entrega várias respostas. O Google me fornece vários textos que já foram escritos. Ele me forneceu aqui um texto da Jus Brasil, um texto da Estratégia Concursos, um texto do Aurum Software, um texto do repositório Cogna, porque ela é uma ferramenta de busca. No momento em que eu pergunto algo, digito algo no Google, o que ele faz? Ele vai na base de dados dele, que é indexada, e me fornece um texto que já existe. Por quê? Porque ele é uma ferramenta de busca. E ferramenta de busca é tudo o que as ferramentas de inteligência artificial não são. O que eu quero dizer com isso? Se eu abrir aqui o ChatGPT e eu vou digitar o mesmo comando, tá, pessoal? A mesma pergunta: quais são os elementos da responsabilidade civil? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou abrir aqui 3 conversas do ChatGPT. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para vocês olharem eu trocando as abas aqui em cima. Então eu vou abrir um pouquinho aqui. Deixa eu só... Aqui, alinhei. Então vamos lá. Vocês estão vendo que eu estou na primeira conversa aqui, e aí eu vou perguntar quais são os elementos da responsabilidade civil, e vou dar o comando. Aqui no meu segundo chat eu vou digitar a mesma coisa, e aqui eu vou digitar a mesma coisa. Então eu tenho 3 conversas com o ChatGPT, com a mesma pergunta: quais são os elementos da responsabilidade civil? Esse aqui ele acabou não acabou processando, sim. Processou aqui. E o que muito possivelmente vai acontecer?
O ChatGPT, ele vai me dar 3 respostas completamente diferentes e 3 respostas que nunca existiram. O ChatGPT, quando a gente utiliza essas ferramentas de inteligência artificial, elas vão criar respostas novas. E aqui, o ChatGPT, ele está me fornecendo a primeira resposta. E aí, olha só, na responsabilidade civil, de modo geral, exigem-se 4 elementos fundamentais para que surja o dever de indenizar. Ele mencionou conduta, nexo causal, culpa ou risco. Na outra resposta, ó, no direito civil brasileiro, a responsabilidade civil é tradicionalmente composta por 4 elementos fundamentais. A primeira é a conduta, mas uma resposta diferente da primeira, né? E a terceira lembra um pouco a primeira, até vou colocar uma do lado da outra, mas a gente consegue ver que em alguns pontos, né, ele muda. Ele reduziu algumas, outras ele, por exemplo, aqui no nexo de causalidade, olha só, ele vem até aqui, me parece que ele vem de forma igual. Até aqui ele está igual, ó. Nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. O dano deve ser consequência direta ou indireta da conduta, e essa resposta, o dano deve ser consequência da conduta. E o que acontece? Se eu pegar algum desses textos aqui e eu for até o Google e for pesquisar sobre esse texto ele nunca existiu. Nenhuma dessas respostas existiu. E se eu abrisse 10 janelas aqui do ChatGPT, eu ia ter 10 respostas diferentes. Por que isso acontece? Porque essas ferramentas, elas são ferramentas de inteligência artificial generativa. Quando a gente usa essas ferramentas, elas estão sempre criando algo que não existe. Essas ferramentas, elas não têm uma base de dados como o Google. Essas ferramentas, e aqui a gente volta para o meu conceito, que a principal característica desses modelos é a geração de dados sequencialmente coerentes, são textos que fazem muito sentido, parecem textos escritos por um ser humano, um elemento por vez, palavra por palavra, e aqui que está o grande ponto, a partir de um algoritmo que prevê estatística e probabilisticamente a próxima palavra. Como é que a ferramenta de inteligência artificial responde? Ela pega a minha pergunta, que é o meu prompt, que é o meu comando, e um algoritmo faz um cálculo matemático probabilístico de qual é a probabilidade de a primeira palavra ser X, Y ou Z. E esse algoritmo, ele começa a fazer cálculos, e ele te entrega uma resposta. E aí, a gente entende também por que ele nos dá respostas diferentes. Por exemplo, ó, quais são os elementos da responsabilidade civil? Até aqui, ele está igual, né, na responsabilidade civil, ou seja, a probabilidade de a resposta começar com na responsabilidade civil é muito alta. Só que o que acontece em determinado momento? Em determinado momento, o algoritmo ele tem várias palavras que têm uma probabilidade muito próxima. E aí o que ele faz? Ele escolhe determinada palavra. E no momento em que ele escolhe determinada palavra, é como se ele pegasse o caminho da direita ao invés do caminho da esquerda, e esses caminhos eles nunca mais vão se encontrar, porque o cálculo matemático segue o caminho em que ele seguiu. Então, rememorando, esse início aqui é bem importante para as pessoas compreenderem um pouco as ferramentas de inteligência artificial, porque todo mundo utiliza essas ferramentas achando que ela tem uma base de dados, que no momento em que essa ferramenta ela te dá uma resposta incorreta, é porque aquela base de dados ela está equivocada e eu vou deixar de utilizar essa ferramenta, e isso é completamente equivocado. No momento em que tu começa a entender as ferramentas, tu começa a entender como tu vai extrair o máximo delas e o que tu pode e o que tu não pode fazer. Então, primeira consideração, ferramenta de inteligência artificial, ela não tem base de dados. Quando ela gera uma resposta, é um algoritmo que faz um cálculo matemático probabilístico a partir de padrões que essa ferramenta encontra durante o treinamento. Então, o que acontece? O ChatGPT, ele é alimentado, ele é treinado com vários textos que estão na internet, livros, notícias e muitos documentos. Quando o ChatGPT ele tem contato com esses documentos, não quer dizer que esses documentos vão formar a base de dados. Não. Esses documentos servem para que o ChatGPT comece a encontrar padrão entre as palavras e para facilitar o cálculo matemático do algoritmo. Por isso que ferramentas como ChatGPT, Claude, Gemini, que são ferramentas muito poderosas,
e são alimentadas com uma vasta quantidade de dados, fornecem respostas melhores do que modelos que não têm um treinamento tão qualificado. Porque quanto melhor for o treinamento e quanto mais dados essas ferramentas receberem durante o treinamento, mais padrões serão encontrados e melhor será a resposta fornecida. E é por isso que quando a gente utiliza uma ferramenta de inteligência artificial, a gente tem que ter muito cuidado com as alucinações. Porque muitas vezes eu vou solicitar determinada tarefa e a ferramenta ela vai cumprir essa tarefa me realizando um cálculo matemático probabilístico e ela vai acabar alucinando. Porque eu estou utilizando uma ferramenta de inteligência artificial como se ela fosse uma ferramenta de busca. E eu não posso fazer isso. Eu não posso utilizar o ChatGPT como se ela fosse uma ferramenta de busca, salvo se nós ativarmos o modo aberto. E a gente vai falar sobre isso logo na sequência, mas eu quero pegar aqui um exemplo para vocês. Vou perguntar aqui para o ChatGPT, vou fazer uma solicitação. Vou fazer 3 solicitações, tá? Vamos lá. Forneça o texto da resolução número 300 do CONTRAN. Então, eu estou utilizando o ChatGPT como uma ferramenta de busca e muito possivelmente ele vai acabar alucinando e muito possivelmente em cada uma dessas conversas ela vai me dar um texto diferente. Vamos fazer o teste aqui. Então, digitei aqui os 3 comandos, tá? Ele está pedindo mais... ele está dizendo que tem mais de uma norma, ele me pediu qual eu quero. Então, aqui nessa primeira resposta, eu vou solicitar essa daqui. Aqui na segunda, já me deu uma resposta completamente diferente, com datas, até a data ele ficou idêntica, mas o assunto ficou diferente, porque aqui seria campanhas educativas de trânsito, e aqui requisitos mínimos para segurança de espelhos retrovisores, mas eu vou solicitar o texto. Né? Vou solicitar esse texto. E aqui na outra, ele também mencionou aqui a 300 de 2008. Quero o texto integral. E muito possivelmente eu vou ter 3 textos diferentes. Então, o meu primeiro texto, que é um texto que parece muito real, porque essas ferramentas, quando elas estão realizando o cálculo matemático, elas conseguem te entregar respostas que parecem ser muito verdadeiras, porque elas foram alimentadas com muitos textos jurídicos. Então aqui, nós temos a primeira resposta, que é uma resolução do CONTRAN que estabelece a necessidade de estabelecer requisitos mínimos de segurança para espelhos retrovisores. A minha segunda resposta, ela é em relação a campanhas educativas de trânsito. E a minha terceira resposta, aplicação de películas. E por que essas ferramentas estão fazendo isso? Porque como elas não são ferramentas de busca, elas acabam fazendo um cálculo matemático probabilístico para me dar essa resposta. Essas ferramentas, elas não têm a exata noção, a compreensão, até por dizer assim, a inteligência de que um texto de artigo de lei ele tem que começar e terminar da mesma forma. E aí eu estou utilizando essa ferramenta da forma equivocada e eu estou cometendo erros. E essa ferramenta está cometendo erros porque eu estou utilizando ela da forma equivocada. E eu estou utilizando essas ferramentas no modo fechado. O que é o modo fechado? No modo fechado, essas ferramentas de inteligência artificial não têm acesso à internet. E como elas não têm acesso à internet, chega um determinado momento em que essas ferramentas elas param de receber textos. E é isso que a gente chama o ponto de corte. O que quer dizer isso? Que essas ferramentas, até determinada data, elas recebem textos e depois elas param de ser treinadas. Logo, se o que eu estou pesquisando aconteceu depois do ponto de corte dela, ela não vai ter acesso. Por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT ele foi alimentado com textos até junho de 2025. Logo, se eu perguntar algo para o ChatGPT que aconteceu depois de junho de 2025, ele não vai me dar a resposta correta e muito possivelmente ele vai alucinar. E eu vou fazer um teste aqui com vocês. Só para vocês terem uma ideia, eu solicitei aqui o texto do artigo 121A do Código Penal Brasileiro, que é um artigo que foi promulgado em outubro,
foi promulgado em outubro de 2024. Desculpa, pessoal, aqui é junho de 2024, tá, pessoal? Junho de 2024. Então, eu tenho esse texto aqui que foi publicado em outubro de 2024, e aí eu vou fazer a pergunta, fornecer o texto, e muito possivelmente ele vai me dar um texto que não existe, ele vai me dar um texto que é incorreto. Vamos ver aqui a resposta dele. Enquanto ele processa. E esse ponto de corte aqui, pessoal, ele está sempre atualizando, tá? O ponto de corte, as ferramentas estão sempre sendo atualizadas, mas elas sempre têm um delay, por assim dizer. Na sequência, a gente vai falar do modo aberto, que aí o modo aberto, ele transforma as ferramentas de IA generativa em ferramentas mistas, pois também fazem buscas. Vou pegar aqui o artigo 121A. Vamos ver aqui. Vamos ver. Após o artigo 121, o Código Penal segue diretamente para o 122, sem a criação de um artigo 121A. Não tem o artigo 121A. Já fiz esse exemplo inúmeras vezes e por vezes ele me falava, deixa eu aumentar aqui para vocês, por vezes ele me falava que ele não, ele alucinava, ele criava um artigo e pouquíssimas vezes ele me disse que não existia. Porque não existir faz mais sentido. Por quê? Porque esse artigo ele foi criado em outubro, a resposta correta, partindo do pressuposto de que o conhecimento dele vai até junho de 2024, seria essa. Mas, por vezes, ele acaba alucinando e ele acaba criando esse artigo. Vamos fazer aqui, vou fazer o teste aqui com vocês, de solicitar de novo o artigo 121A do Código Penal Brasileiro em duas janelas de conversa. Só ver se o nosso texto ficou aberto. Ficou. Vamos ver se algum ele vai me fornecer. Muito possível, tem chance de algum desses dois aqui ele me fornecer um artigo falso. Vamos ver aqui a resposta dele, enquanto ele processa. A gente consegue ver aqui, então, que ele me deu uma resposta dizendo que não existia. Ó, aqui ele criou o artigo matar mulher por condições de sexo feminino. E aqui ele me diz que é um artigo recente. Enfim, eu vou pedir a redação vigente, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então, foi bem interessante porque nesse mesmo exemplo, todos os erros aconteceram, né? Ele me disse que não existia. Isso aqui não é errado, porque ele tem um ponto de corte, mas se as pessoas não entendem isso, elas não conseguem compreender. Aqui ele criou um artigo e aqui muito possivelmente ele vai criar outro artigo. De novo, eu estou utilizando a ferramenta de uma forma equivocada. E aí, vamos ver aqui. Ó, não existe, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Nós temos o modo aberto, que ele transforma as ferramentas de IA generativa em ferramentas mistas, pois também fazem buscas. Ou seja, as ferramentas passam a ter acesso à internet. Assim, se eu solicitar aqui o texto do artigo 121A do Código Penal Brasileiro, eu vou ativar aqui o modo aberto, depois eu vou falar para vocês como é que ativa, tá? Mas eu ativei o modo aberto, ele foi na web, então ele deu um busca na web, e aí ele me achou o artigo certo, me citando a fonte. Por quê? Porque a ferramenta, que era uma ferramenta de inteligência artificial generativa que estava no modo fechado, ela passou a trabalhar no modo aberto. E é bem importante falar isso aqui para vocês, tá, pessoal? O modo aberto, ele é recente. As ferramentas, quando elas iniciaram, elas não tinham modo aberto. O modo aberto, ele surge no ChatGPT em novembro de 24 e no Claude em maio de 25. E aí o que acontece, pessoal? Durante muito tempo a gente não tinha opção de ir para o modo aberto. E as pessoas estavam utilizando, criando jurisprudências, criando artigos de lei falsos e utilizando na prática jurídica. Então, muito do que a gente tá vendo hoje de recursos que estão no tribunais, que estão sendo julgados, são recursos dessa época, em que sequer se tinha a possibilidade de ativar o modo aberto. Mas hoje já existe o modo aberto no ChatGPT e no Claude. Tu precisa ativar o modo aberto e no Gemini
tu não precisa fazer nada, porque ele ativa o modo aberto de forma automática. Então, é bem interessante, eu estou utilizando o GPT aqui para vocês, pessoal, porque ela é a ferramenta mais conhecida. Eu prefiro utilizar o Claude e o Gemini do que o ChatGPT. Então, eu tenho utilizado muito o Claude. Quando eu preciso de alguma tarefa que o Claude não consegue me entregar com tempo, eu vou para o Gemini e depois eu vou para o ChatGPT, mas estou utilizando ele porque sei que a maioria dos nossos, de quem está assistindo essa aula, deve utilizar o ChatGPT porque ela é a ferramenta mais utilizada, porque ela foi a ferramenta mais difundida. Mas no momento em que tu começa a estudar a fundo essas ferramentas, tu começa a utilizar outras ferramentas como Claude, Gemini, Notebook LM, Manus, Perplexity. Nós temos inúmeras ferramentas e todas são abordadas na nossa pós-graduação do meu curso. Então, o que eu fiz, pessoal? Modo fechado e modo aberto. Só que aí vocês podem estar me perguntando, mas então no modo aberto eu posso buscar julgados, certo? Não pode. Na verdade, tu pode, mas não é aconselhável. Por quê? No modo aberto, o que as ferramentas de inteligência artificial fazem? Como ele fez aqui no artigo 121A do Código Penal. Elas simplesmente acessam a internet e acessam dados públicos. Ou seja, essas ferramentas não têm acesso a bases privadas de tribunais. Então, o que acontece? Eu estou pesquisando uma jurisprudência do STJ ou do STF aqui no modo aberto. O que vai acontecer? Se o julgado que eu estou buscando, ele se tornou público, seja por meio de uma notícia no site do STJ, seja por meio de algum artigo acadêmico que utilizou aquele julgado e publicou um artigo, seja porque aquele julgado ele foi muito difundido, eu vou achar esse julgado. Só que se esse julgado que eu estou buscando, ele nunca se tornou público, mas ele apenas está ali na base de dados do STF e do STJ, as ferramentas de inteligência artificial não vão ter acesso a essa base de dados. Então, tu utilizar essas ferramentas para buscar jurisprudência, tu tem uma séria limitação. Quando a gente fala no STF e no STJ, a limitação ela não é tão grande, mas quando a gente fala em tribunais de justiça, aí a limitação é muito maior. Por quê? Porque no STF e no STJ nós temos quase que diariamente julgados sendo divulgados, Jus Brasil, enfim, vários sites ali que divulgam notícias do STF e do STJ. Só que quando a gente está diante de um julgado do Tribunal de Justiça, é mais difícil que ele tenha se tornado público. Então, quando eu estou pesquisando minha jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, eu vou no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, faço uma busca e com essa busca eu estou acessando a base do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul com todos os seus julgados. E para a nossa aula aberta, a gente não consegue aprofundar no modo fechado e no modo aberto, que ele tem várias nuances. O objetivo, né, quando eu falei do modo aberto, do modo fechado, é mostrar para vocês que isso existe, por que as ferramentas de inteligência artificial geram essas respostas, e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente ativa o modo aberto e o modo fechado nessas ferramentas. No ChatGPT, vocês vão clicar nesse botãozinho mais, vocês vão baixar aqui até o mais, e vocês vão ativar o buscar na web. Com isso aqui, o modo aberto ele está ativado, e lá no Claude, pessoal, eu vou abrir aqui o Claude para vocês, para quem utiliza o Claude, vocês vão clicar aqui no mais, e aí vocês vão deixar o busca na web ativado. Com isso, o modo aberto ele está ativado tanto no ChatGPT quanto no Claude. Rememorando tudo que a gente já falou agora de uma maneira bem rápida, o que a gente falou? Ferramentas de inteligência artificial não têm base de dados, elas não são ferramentas de busca, logo, elas não têm base de dados, e assim, quando elas vão gerar uma resposta, elas não vão te dar uma resposta com um texto que já existe. Elas vão sempre criar algum texto novo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença do uso simples e do uso avançado dessas ferramentas de inteligência artificial. E a gente vai começar com um uso mais simples, que muita gente faz uso, que é a questão de correção de português. O que muita gente deve estar fazendo quando corrige um português? O que eu vou fazer aqui?
eu vou pegar um texto de português e vou fazer de conta, então, que eu estou trabalhando e eu quero corrigir um texto de português, que deve ser o que muita gente tem feito. Vou selecionar esse texto aqui de português. Eu vou colar aqui, então, um texto de português com vários erros, por exemplo, o C está sem cedilha, é caso de a denúncia está sem acento, o testemunha, vou colocar Marcelo, porque ele pega melhor. O testemunha Marcelo, após a lavagem, e aí o que muita gente tem feito, né? Acaba digitando um prompt aqui, por exemplo, corrige o português, digita algum prompt, né? Antigamente, eu tinha o meu caderno de prompt, hoje a gente não precisa mais digitar o prompt, a gente consegue criar uns assistentes que vão fazer isso de uma forma totalmente automatizada. Então eu venho aqui e meu prompt era esse, tá? Analisar a relação entre sujeitos, verbos, substantivos, um comando um pouquinho elaborado, ao final mencionar todas as modificações, e aí muitos de vocês estão colando o texto e digitando o comando e dando Enter. E aí ele vai me trazer aqui as correções. Essas ferramentas são ótimas para correção de português, elas são muito boas mesmo, tá? Por exemplo, ó, no caso em apreço, com C cedilha, é caso de a denúncia com acento, a testemunha Marcelo, aí ele menciona todas as modificações, então ele me corrigiu um texto de português com muita velocidade. Só que qual é o problema de eu trabalhar dessa forma? Agora eu estou corrigindo um português. Aí eu vou minutar uma réplica. E aí eu vou abrir uma nova conversa, eu vou ter que digitar um novo prompt, e quando eu precisar corrigir um texto de português, eu vou ter que fazer a mesma coisa de novo. Eu vou ter que selecionar o texto e digitar o meu prompt, e assim eu acabo perdendo muito tempo. Quando a gente tem um assistente personalizado, e os nossos alunos da pós-graduação têm acesso a esses assistentes, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu assistente de corrigir o português. Eu abro o meu assistente de corrigir o português e eu não preciso fazer mais nada. Simplesmente eu vou colar aqui o texto e ele vai executar a tarefa de uma forma automatizada e de uma forma com muito mais qualidade na correção e com muito mais personalização. Vou mostrar para vocês o porquê da personalização, tá? Ó, no caso em apreço, se cedilha e corrigir o texto de português. Ah, mas eu quero corrigir mais um texto de português. Não tem problema. Simplesmente tu copia e cola o texto e dá Enter. Então a gente fica copia, cola, e o assistente fica fazendo toda a tarefa sem a gente precisar criar um prompt. Por exemplo, aqui ó, trata-se de pedido, aqui estava apenada ou apenado, enfim, né, vários erros de português e ele corrige. E ele corrige, pessoal, com muita personalização. Eu consigo fazer com que esse assistente ele corrija o texto de acordo com as minhas preferências. Por exemplo, eu vou pegar aqui o que está por detrás desse meu assistente. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou pegar aqui o comando desse assistente. Lá na nossa pós-graduação, a gente ensina a criar esses assistentes, a gente libera acesso a esses assistentes, a gente esmiuça a criação desses assistentes. E aqui no meu assistente eu tenho um campo que é o campo de observações extras, tá? O que eu digo para o meu assistente? Não utilizar as expressões senhora e senhor. Ele costuma utilizar muito as expressões senhora e senhor quando ele está se referindo às partes do processo, e eu não gosto desse tipo de escrita. E eu também tenho uma orientação, nome de pessoa sempre em maiúsculo. Eu gosto de, quando eu estou trabalhando, utilizar nomes de pessoa em maiúsculo. E aí, o que o ChatGPT estava fazendo? Ele estava colocando requerente, autora, réu, executado em maiúsculo. E aí, olha, requerente, autoras e afins não são nomes de pessoas. Forneça a resposta final, sem nenhum outro comentário. Eu não quero que ele me entregue. Deixa eu pegar aqui a nossa correção de português. Eu não quero que ele me diga que aqui está o seu... segue a versão revisada. Não, eu quero simplesmente a resposta para acelerar a minha rotina. Não utilize as expressões menor, utilize sinônimos, porque é equivocado utilizar a expressão menor. Então eu peço para utilizar sinônimos e o ChatGPT utiliza muito essa expressão. Não utilize bullet points, que são os marcadores. O ChatGPT utiliza bastante marcadores. Ele utiliza a parte que é a retirada da medida protetiva. Não, é a revogação da medida protetiva. Preste atenção especial no uso de próclise, ênclise e mesóclise, ele erra bastante.
Não utilize o mesmo para se referir ao sujeito da frase. Também notei esse erro do ChatGPT. Então aqui eu consigo personalizar o meu assistente. E aí, por exemplo, vamos pegar esse texto aqui e eu vou abrir aqui o meu assistente e eu vou digitar ele de uma forma diferente. Então eu vou escrever aqui o meu texto, eu vou colocar o seguinte, ó, no caso em apreço, é caso da denúncia ser julgada improcedente, o testemunha Marcelo, só com a primeira palavra em maiúsculo, dos réus conhecia de vista apenas o menor Derley, recorda que a parte autora levou o veículo para na garagem. E aí vamos ver se ele vai seguir as minhas orientações aqui. Ele está me gerando a resposta. Vamos ver aqui. Aqui. Está gerando. Vamos lá, vamos ver aqui a resposta dele. O que ele fez aqui então? Ele colocou o Marcelo em maiúsculo, que estava em minúsculo. Trocou menor por adolescente. E parte autora, ele manteve em minúsculo. Aqui estava inclusive parte autora, né? Ele corrigiu. E com esse tipo de assistente, a gente consegue ganhar muito tempo. E isso aqui, pessoal, é o uso mais simples de todos. A gente pode utilizar essas ferramentas de inúmeras formas, são muitas formas de uso. E é isso que a nossa pós-graduação a gente aborda muito com vocês. Nós iremos trabalhar com vocês com as mais diversas ferramentas, ChatGPT, Claude, Gemini, Notebook LM, Manus, Transcriptor, ferramentas que fazem transcrições de audiências. Vamos ensinar vocês conceitos básicos como janela de contexto, tokens. É uma pós-graduação totalmente prática e voltada para o profissional do direito que quer utilizar a IA de uma forma avançada, de uma forma correta, para ajudar a otimizar e muito a rotina jurídica de vocês. Nós temos assistentes, por exemplo, que minutam agravo de instrumento, memoriais, contestação, réplica, que analisam contratos e o mais interessante, vocês conseguem colocar os modelos de vocês nesses assistentes. E no momento em que vocês colocam os modelos de vocês nesses assistentes, vocês começam a ganhar tempo e vocês começam a ganhar qualidade. E para a gente finalizar essa nossa aula aberta, a gente vai rememorar tudo o que a gente falou no dia de hoje. E a gente vamos abrir aqui uma janela do ChatGPT. Primeiro ponto, pessoal, ferramentas de IA não são ferramentas de busca. Primeiro ponto, ferramentas de IA não são ferramentas de busca. Elas são ferramentas de IA generativa que vão te dar uma resposta que não existe no mundo. Mas, desde novembro de 2024, no ChatGPT, e maio de 2025, no Claude, é possível ativar o modo aberto. Quando a gente ativa o modo aberto, essas ferramentas se tornam ferramentas mistas, mas com sérias limitações. A gente viu ali aquela questão de buscar jurisprudência, que ela não vai lá na base de dados do Tribunal de Justiça. Ela vai realizar uma busca na web e vai te entregar um julgado que ele é público. E partindo desses pressupostos, do fato de que essas ferramentas elas calculam probabilidade, o prompt ele precisa ser adequado, pois é a partir do prompt que essas ferramentas irão calcular a probabilidade. Se eu tenho um prompt bem direcionado, eu vou ter um resultado bem direcionado. Se eu tenho um prompt genérico, eu vou ter um resultado genérico. E a gente viu, ainda que brevemente, uma diferença entre o uso simples e o uso avançado. Deixa eu ajeitar aqui. O uso simples e o uso avançado. A diferença entre o uso simples e o uso avançado das ferramentas de IA. E aí esse uso ele está relacionado ao uso com assistente e o uso sem assistente.
Qual é a grande vantagem de nós todos termos os nossos assistentes? Eu não, vou botar aqui, não vou precisar ficar digitando a todo momento o prompt. E além disso, eu consigo personalização. E com essa personalização e com o fato de eu não precisar ficar a todo momento digitando um prompt, eu começo a ganhar muita qualidade na minha rotina jurídica e começo a utilizar essas ferramentas de uma forma avançada. E é bem importante, pessoal, que essas ferramentas, cada um tem um foco de atuação. Eu utilizo o ChatGPT, Claude, Gemini para um tipo de atividade. Temos uma outra ferramenta, que é a ferramenta do Notebook LM, que ela é da Google, que eu utilizo essa ferramenta para outro tipo de atividade. E eu também, nós temos uma outra ferramenta, que é o Transcriptor, que eu vou utilizar essa ferramenta, por exemplo, para transcrição de texto. Não existe uma ferramenta que seja, olha, essa daqui, ela vai realizar todas as atividades, ou essa ferramenta aqui, ela é superior em tudo. Tu precisa usar as ferramentas e compreender o que tu pode extrair ou não daquelas ferramentas. E é bem importante ressaltar para vocês que vocês não precisam fazer assinatura de todas as ferramentas. Garanto para vocês que com um direcionamento vocês conseguem assinar uma ferramenta de inteligência artificial e utilizar as outras de forma gratuita e vocês vão ter resultados que vão alterar a rotina jurídica de vocês e a carreira profissional de vocês. Eu acho que é bem factível a gente mencionar que o mercado jurídico ele vai se dividir entre quem usa a inteligência artificial e quem não utiliza a inteligência artificial. A inteligência artificial ela já é uma vantagem competitiva e ela vai se tornar cada vez mais um diferencial na carreira de profissionais do direito. Na nossa pós-graduação, nosso objetivo é permitir que vocês conheçam todas as ferramentas existentes, ao menos não todas, mas as principais ferramentas existentes, a que nós entendemos úteis. Temos diversos professores na nossa pós-graduação, defensores públicos, juízes, promotores de justiça, advogados. Ela é uma pós-graduação voltada para todos os profissionais do direito, uma pós-graduação extremamente prática, e eu garanto para vocês que a rotina jurídica de vocês ela vai ser completamente alterada. Hoje, quando eu vou trabalhar, quando eu vou minutar alguma petição, quando eu vou corrigir alguma petição, se as ferramentas de inteligência artificial não estão funcionando, eu vou fazer outro tipo de atividade. Eu vou triar intimações, eu vou fazer contato, porque eu sei que em determinado momento eu vou precisar de uma ferramenta de inteligência artificial para otimizar a minha rotina. Um dos exemplos que eu posso mencionar aqui para vocês, que talvez seja um grande calcanhar de muita gente, é a questão dos quesitos. Nós temos certa dificuldade de elaborar quesitos porque, por vezes, falta aquele conhecimento técnico daquela matéria. E com ferramentas de inteligência artificial, nós temos um assistente de quesito, nós temos um assistente de encontrar contradição em relato de testemunhas, nós temos vários assistentes para cada passo da nossa rotina jurídica. E o assistente de quesitos, ele é um assistente que a gente consegue utilizar ele, ações indenizatórias, ações trabalhistas, ações previdenciárias com muita qualidade. E tu consegue conversar com esse assistente, para esse assistente e cada vez mais otimizando a resposta dele. Espero, pessoal, que essa aula tenha sido útil. O tema da inteligência artificial é um tema muito vasto. Tentei trazer para vocês alguns pontos aqui que eu entendo que são minimamente importantes para quem vai utilizar essas ferramentas de inteligência artificial. Testem ChatGPT, testem o Claude, testem o Gemini, testem o Notebook LM, que eu garanto que a rotina jurídica de vocês vai ser completamente alterada. E se informem sobre a pós-graduação em inteligência artificial do meu curso, que ela está atualizada, é uma pós-graduação com profissionais do direito que aplicam as ferramentas de inteligência artificial de uma forma prática e nós vamos capacitar vocês para utilizar essas ferramentas de uma forma avançada.